E aí galera, eu sou o José Carlos, guia de turismo no IF Sudeste MG, Campo Santos Dumont. E hoje eu e meu amigo Arthur, nós estamos aqui para gravar um vídeo para vocês. E nesse vídeo nós vamos refletir sobre um nome que carrega a nossa cidade, que é o de Alberto Santos Dumont. E nós vamos falar um pouco sobre a sua genialidade. Então, se vocês gostaram da ideia, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo e sim, bora pro vídeo. A gente cresce ouvindo falar das invenções de Santos Dumont, em especial a invenção do avião. Mas vocês já pararam para pensar que ninguém nasce gênio do nada, que o ambiente, a cultura e a época que você vive pode ter um papel enorme nisso? E é justamente essa questão que é abordada no livro de um autor chamado Roque Laraia. O nome do livro é Cultura, um conceito antropológico. E nesse livro, ele afirma que se Santos Dumont tivesse ficado na antiga João Gomes, atual Santos Dumont, a cidade onde ele nasceu, ele não teria feito avião, justamente por causa da realidade do século XIX, que aqui era uma zona rural e ninguém pensava nisso, ninguém tinha uma mentalidade assim. Só que vale lembrar também, gente, que isso não significa que o tempo que Santos Dumont teve aqui na antiga João Gomes não foi de importância para ele. Ele mesmo afirma, ele diz que o tempo aqui foi essencial para a formação de caráter dele. Só que só foi quando ele começou a ter acesso a bibliotecas, a oficinas, a ideias em ebulição mesmo lá em Paris, que realmente o talento dele veio a florescer. E é aí que entra o contexto histórico que o Arthur vai falar para vocês. Valeu, José. Então, o Santos Dumont viveu num período conhecido como a Belle Époque. O que foi a Belle Époque? Foi um período entre 1870 e 1914 que foi marcado por grandes avanços científicos, tecnológicos e culturais. Esse foi um período de grandes descobertas e invenções. Algumas delas nós usamos até hoje, como, por exemplo, o telefone, o automóvel movido a gasolina, o cinema e o próprio avião, que o Santos Dumont inventou. Ele inventou o avião e a maioria das outras invenções dele em Paris, na França, que era o epicentro disso tudo. Lá, eles tinham grandes exposições científicas que eram a nível mundial. Isso atraía grandes pensadores e grandes inventores também. A Europa, como um todo, economicamente falando, estava vivendo uma fase muito boa. Mas, enquanto isso, outros continentes como a África, a América do Sul e a Ásia estavam num estado de miséria muito grande, porque a Europa bancava o estilo de vida luxuoso deles, extorquindo esses outros países com os recursos naturais dele e as riquezas deles. E isso gerava uma desigualdade social muito grande, porque enquanto a Europa estava vivendo num luxo absurdo, esses países estavam vivendo um estado de pobreza extrema. E, para piorar, foi nessa mesma época que a Primeira Guerra Mundial estourou, que foi a guerra mais sangrenta já vista pela humanidade até então. Então, todas aquelas invenções que foram feitas do período da Belle Époque para ajudar a humanidade a fazer do mundo um lugar melhor, agora estavam sendo usadas como armas, como meios de matar pessoas. E isso fez com que Santos Dumont entrasse num estado de grande depressão, porque ele criou o avião e as outras invenções dele para unir o mundo, para fazer do mundo um lugar melhor. E agora ele tinha que ver tudo aquilo que ele criou sendo usado para matar pessoas, para matar milhões de pessoas. E muitos historiadores dizem que esse foi o ponto-chave para que anos depois ele viesse a, infelizmente, cometer o suicídio.